Assim como muita gente hoje em dia, os egípcios acreditavam bastante no poder da mentalização. Eles tinham a convicção de que focar intensamente em algo por um longo tempo podia transformar aquilo em realidade. Um faraó bem famoso, Tutankhamon, levou essa ideia a um nível extremo e até bizarro. Ele pisava simbolicamente no rosto dos seus inimigos todos os dias. Calma, ele não fez sandálias com restos humanos, nada disso. O que ele fazia era um gesto simbólico no seu cotidiano, quando não estava envolvido em guerras. Na tumba de Tutankhamon, foram encontrados pelo menos 80 pares de calçados. Alguns desses sapatos tinham desenhos nas solas que mostravam imagens de africanos e asiáticos. Dessa forma, mesmo quando não estava em batalha, o faraó podia sentir a satisfação de literalmente pisar sobre seus inimigos. Hoje em dia, essa prática pode parecer assustadora para muitos. Os antigos egípcios eram verdadeiros mestres no uso de símbolos e rituais para afirmar sua autoridade e status. As imagens de inimigos nas solas das sandálias de Tutankhamon também revelam um aspecto psicológico importante. O faraó estava sempre se lembrando de sua superioridade e vitória sobre outros povos. Essa prática, por mais bizarra que pareça aos nossos olhos modernos, era uma expressão da mentalidade e das crenças daquela época, mostrando como o poder e a religião estavam profundamente entrelaçados na vida cotidiana dos faraós e seus súditos. Os egípcios não viam esses símbolos como apenas decoração. Para eles, esses detalhes tinham um significado profundo. Colocar a imagem dos inimigos nos pés de Tutankhamon era uma forma de assegurar constantemente sua posição de poder. Toda vez que ele dava um passo, era como se reafirmasse sua dominação sobre esses povos. Essas práticas simbólicas eram comuns na cultura egípcia. Eles acreditavam que os símbolos tinham poder real e podiam influenciar a realidade. A presença dessas imagens nos calçados do faraó servia tanto para intimidar os inimigos quanto para fortalecer a confiança do próprio Tutankhamon em sua invencibilidade. Imagine viver numa época onde sua autoridade e poder eram reforçados por cada passo que você dava. É uma ideia que parece estranha hoje, mas fazia todo sentido naquela época. Os egípcios viam o mundo de uma maneira muito diferente, onde o visível e o invisível, o físico e o espiritual, estavam constantemente entrelaçados. Esses rituais e símbolos não eram exclusivos de Tutankhamon. Muitos outros faraós e nobres usavam práticas semelhantes para afirmar seu poder. As tumbas egípcias, ricamente decoradas com cenas de batalhas e conquistas, são um testemunho disso. Os faraós queriam garantir que mesmo na morte, seu poder e glória fossem lembrados e celebrados. A mentalização, como os egípcios a praticavam, era uma maneira de moldar a realidade através do pensamento e da ação simbólica. Eles acreditavam que ao constantemente focar em sua superioridade e poder, esses conceitos se tornavam realidade tangível. Tutankhamon, com suas sandálias decoradas, é um exemplo extremo, mas ilustrativo dessa crença. Essa prática também tinha um efeito psicológico significativo. A cada passo, Tutankhamon se lembrava de seu poder e controle. Era uma maneira de manter sua confiança e autoridade sempre em alta. Para ele, e para os egípcios, essas imagens eram mais do que meros desenhos. Eram ferramentas poderosas de afirmação pessoal e política. A relação entre poder e religião no Egito Antigo era íntima e complexa. Os faraós eram vistos como deuses vivos, e suas ações tinham implicações tanto terrenas quanto divinas. A simbologia presente nas sandálias de Tutankhamon é um reflexo dessa dualidade. Pisar nos inimigos não era apenas um gesto de arrogância, mas uma afirmação de sua divindade e direito de governar. Hoje, olhar para esses rituais pode nos causar estranhamento, mas é importante entender o contexto em que eles surgiram. No Egito Antigo, a vida estava permeada por rituais e símbolos que davam sentido ao mundo e à posição de cada indivíduo dentro dele. As sandálias de Tutankhamon são uma janela para essa complexa rede de crenças e práticas que definiam a sociedade egípcia. Além disso, esses símbolos eram uma forma de comunicação. Ao ver as imagens nas solas das sandálias do faraó, qualquer pessoa sabia imediatamente sobre seu poder e os povos que ele dominava. Era uma mensagem clara e inconfundível, gravada em algo tão simples quanto um par de sapatos. A descoberta dessas sandálias na tumba de Tutankhamon nos dá uma visão fascinante sobre como os egípcios viam o mundo. Cada detalhe,
Por mais mundano que possa parecer, tinha um significado profundo. Para nós, isso pode parecer uma mistura de superstição e arte, mas para eles, era a essência da realidade. Os rituais e símbolos do Egito Antigo nos ensinam sobre a importância do contexto cultural e histórico na formação de crenças e práticas. O que hoje pode parecer bizarro ou incompreensível, fazia perfeito sentido numa cultura onde o poder, a religião e a vida cotidiana estavam intrinsecamente ligados. As sandálias de Tutancâmon, com suas imagens de inimigos, são um exemplo poderoso de como esses elementos se entrelaçavam para criar um mundo onde cada passo reafirmava o poder e a autoridade do faraó. Portanto, ao refletirmos sobre essas práticas, podemos aprender sobre a complexidade das culturas antigas e a importância dos símbolos na construção e manutenção do poder. Tutancâmon e suas sandálias decoradas nos lembram que, ao longo da história, os seres humanos sempre buscaram maneiras de afirmar seu lugar no mundo, seja através de guerras, diplomacia ou, como no caso dos egípcios, pela força dos símbolos e dos rituais. Eu comecei lendo o livro deitado, eu terminei lendo o livro em pé com a luz acesa, em 2 horas e 20. Eu li o livro do começo ao fim, sem ir no banheiro, sem beber água. Eu terminei em pé. Eu fui brutalmente impactado com esse livro. Aprenda como convencer alguém em 90 segundos. Crie a melhor primeira impressão da sua personalidade. O link oficial para aquisição segura está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo.